Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, na aula de hoje de pediatria, nós vamos comentar um pouquinho sobre os sinais vitais na criança, tá? Métodos de aferição, quais os valores de normalidade, técnica. Vamos lá? Então, inicialmente ressaltando, né, que a criança não é um adulto pequeno, tem as particularidades da criança. Portanto, os materiais de aferição de sinais vitais serão os mesmos materiais utilizados nos adultos, só que no tamanho pediátrico, tá? Principalmente quando se trata da braçadeira para aferir a pressão arterial. Não tem como usar a braçadeira de um adulto numa criança, tá? Os materiais são os mesmos, só que os tamanhos de alguns materiais vão ser modificados pelo pediátrico, tá? Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a temperatura corporal. Então, na criança, principalmente na fase da lactência, né? Na fase da transição, quando a criança começa a se alimentar, começa a nascer os dentinhos, começa a andar, a falar, um dos sinais e sintomas, né? Que mais aparecem, que são mais comuns, é a alteração na temperatura corporal. Principalmente alteração para mais, tá? Temperatura elevada, que nós chamamos aí de febre, tá? Estado febril. Porque nesse período da infância tem muita patologia que vai acontecer, tem muitas modificações, tá? Como por exemplo, a vacinação também é um fator que vai influenciar, que pode causar febre, né? No período de 2, 4 a 6 meses é o período que mais vai haver reações por causa da vacina, né? E a principal reação que pode acontecer é a alteração da temperatura corporal. E o que pode alterar a temperatura corporal? Além das vacinas, quando nasce o dentinho, tem alteração, né? É um processo inflamatório, então pode haver febre, tá? Alteração na temperatura corporal. O clima, se tiver muito calor, muita roupa, muito cobertor, tá? Pode alterar a temperatura. Patologias comuns da infância, pneumonia, bronquite, bronquiolite, gripe, né? Influenza, tudo isso pode causar alteração na temperatura corporal. As vacinas, né? Em geral, as vacinas que mais causam essa alteração é a vacina pentavalente, né? Que mais causa alteração, assim, que tem mais relato de mães, né? Que as crianças têm um pouco mais de febre, tá? E outras vacinas também podem ocasionar, tá? Algum problema emocional também pode desencadear a elevação da temperatura corporal, tá? Então são fatores físicos, químicos, patológicos, tá? Lembrando que o sistema termorregulador da criança, ele é muito instável, tá? Devido à idade, devido às modificações. Então pode haver alterações muito repentinas, tá? Tanto para alteração máxima quanto para mínima. É diferente do adulto. E o que vocês vão precisar para ferir a temperatura da criança, tá? Vão precisar de um termômetro. Normalmente utiliza-se termômetro digital hoje em dia, tá? Ou também tem aquele termômetro por sensor, que nem encosta na criança, né? Hoje em dia tem esses termômetros modernos. Lembrando que para a temperatura ser fidedigna, ou seja, estar correta, é necessário uma marca confiável, tá? Uma manutenção do aparelho que seja confiável com relação à bateria, tá? Sempre estar regulado para não ter alterações. E quais são os valores de temperatura normal, né? Quais são os padrões de normalidade? Então, a temperatura ela pode ser aferida por via oral, axilar e retal. Via mais usual, axilar ou por sensor aqui na face, tá? A via oral não é utilizada, tá? Dificilmente utilização por conta do risco de contaminação, né, de uma criança para outra. Lembrando que o termômetro, ele é um material crítico, não crítico ou semicrítico, né? É um material não crítico. Então, ele apenas vai receber uma
desinfecção de baixo nível com álcool 70. Se a criança tiver alguma patologia, né, que possa ser transmitida pela saliva, contato com a mucosa, o álcool 70 não vai desinfetar, né? Vai precisar, talvez, de uma desinfecção de alto nível ou uma esterilização. Então, fica muito fácil esse contágio, tá? E por via retal, além de ser um pouco incômodo para a criança, não é muito usual pelos mesmos motivos, tá? Porque o termômetro normalmente é compartilhado, né? Não tem como ver a temperatura retal de uma criança depois de utilizar o mesmo termômetro para ver a temperatura oral, axilar, tá? Só é aferida a temperatura retal se o médico prescrever, se tiver alguma alteração gastrointestinal, tá? Que o médico precise de uma precisão desse sinal vital, né, da temperatura, aí ele pode prescrever por via retal, mas é bem difícil, tá, pessoal? Então, a mais utilizada é via axilar, tá? E qual que é o valor de normalidade de referência na criança? A temperatura axilar, ela tem uma variação de 36,5, tá? Até 37,2. Esse é o valor de referência. Ah, Nicole, se eu aferir a temperatura e deu 37,3, 37,4, precisa averiguar, tá? Se tem algum fator desencadeante dessa elevação da temperatura. Então, por exemplo, se a criança está com muita roupa, se está coberta, se está um clima quente que pode alterar essas variações. Ah, deu 37,3, 37,4, fica observando para ver como que vai evoluir, tá? A partir de 37,5 já é um estado febril, tá? Pode ser que a criança está começando a desenvolver aí um estado febril, tá? E acima de 37,5, 37,6, 37,7, 37,8, 9, 38, já pode ser considerado como febre, tá? Diferentemente do adulto, por exemplo, que pode estar com alterações na temperatura e ser por motivos de clima, motivo de roupa, né? Então, de repente, está 37,4, 37,5 e o adulto não está representando um estado febril, tá? Na criança é um pouco mais sensível. E abaixo de 36,5 pode-se observar também se a criança está geladinha, se está apresentando algum sinal de hipotermia, tá? Ah, tá 36,4. Não tem problema, começa a avaliar, começa a monitorizar para ver se vai ter alguma alteração muito brusca. Qual que é o problema? Então, de repente, vocês aferiram a temperatura e estava 37,4, tá? Essa temperatura ela pode aumentar muito rapidamente, porque por causa desse sistema de regulação da temperatura instável. Então, pode ir para 37,8, 38 muito rapidamente. Por isso que tem que se atentar e observar, tá? Um dos cuidados que podem ser tomados, nesse caso, se a temperatura estiver elevada, inicialmente um banho morno na criança, tá, pessoal? Ainda não administra a medicação logo de cara, tenta uma opção alternativa, quanto menos medicação, melhor. Orienta a mãe, né? Se não cessar com um banho morno, aí pode partir para a medicação que está prescrita pelo médico, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, vão me falando. Com relação à respiração, frequência respiratória, tá? A criança, vocês vão perceber que a respiração é mais abdominal, diferentemente no adulto e na mulher, que é uma respiração torácica aqui, ó, com elevação do tórax. A criança vai ter elevação de abdômen normalmente, tá? Então, quando vocês forem aferir a frequência respiratória, olhem para o abdômen da criança e vejam a quantidade de incursões respiratórias, né? De movimentos de vai e vem que o abdômen vai fazer por um período de 1 minuto, tá? É bem parecido com a do adulto, a aferição. Então, vocês vão contar por um período de 1 minuto quantos movimentos, quantas incursões respiratórias vão ser observadas, tá? Existe um padrão de normalidade? Sim, e diferenças entre RN, tá? Lactentes.
Em RN, a frequência respiratória ela é de 40 a 45 IRPM, incursões respiratórias por minuto. Vocês vão perceber que o RN tem uma variação muito aumentada de frequência respiratória e cardíaca. É normal, tá, pessoal? Criança até 2 anos, de 20 a 25 incursões respiratórias por minuto. De 2 anos até 6 anos também, de 20 a 25 incursões respiratórias por minuto. E acima de 6 anos começa a se igualar como se fosse a fase adulta, tá? De 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Com relação ao material que vocês vão precisar, um relógio, né? Ou um cronômetro. E observação, olhos, tá, pessoal? Para poder observar esse movimento do abdômen. Também, se a criança estiver monitorizada, né, aí vai passar no monitor a quantidade de movimentos respiratórios que vai acontecer, tá? Mas a precisão maior é na observação. Falando um pouquinho de pressão arterial e de pulso. Então, a pressão arterial é aquele movimento, né, de contração e relaxamento cardíaco, sístole e diástole, né? Então, a pressão arterial e o pulso, existe uma variação muito grande de acordo com as fases da criança, tá? Quais são essas variações? De 0 a 3 meses, tá? O valor de pressão arterial é de 75 por 50 mmHg. Esse mmHg é a unidade de mensuração, milímetros por mercúrio, né? Se vocês forem falar lá para a mãezinha, falar pro acompanhante, tá 7 por 5. Na anotação, 75 por 50. Com relação ao pulso, vocês vão perceber que é muito elevado, né? O pulso do bebê, e quando ele nasce, né, de 0 a 3 meses, também continua uma frequência cardíaca um pouco mais elevada do que o normal. Não precisam ficar apavorados, que é extremamente normal, tá? Então, pode ter uma variação de 70 batimentos cardíacos por minuto a 170 batimentos cardíacos por minuto, tá? Principalmente porque o RN ele também pode ser agitado, né? Pode apresentar movimentos rápidos e pelo tamanho também do RN, acaba RN recém-nascido, tá, pessoal? Acaba interferindo, né? Sendo mais rápido o processo de circulação, de pressão arterial. De 9 a 12 meses, pode ter uma variação da pressão arterial aí. Aí será 90 por 70, 9 por 7. E o pulso de 80 a 160 batimentos por minuto, né? BPM. No período que a criança atinge de 1 a 3 anos, a pressão arterial passa a ser 90 por 65, 9 por 6, né? Pra gente relatar. E a frequência cardíaca, 80 a 130. Percebam que os valores, né, da pressão arterial vai aumentando, que é o normal, com o crescimento. E a frequência cardíaca vai diminuindo também, que é o normal, com o crescimento. De 3 a 5 anos, a pressão arterial continua 90 por 60, tá? E a frequência cardíaca tem uma variação de 80 batimentos cardíacos a 120. De 5 a 7 anos, a pressão arterial passa 95 por 60. E o pulso de 75 a 115 batimentos por minuto. Então, perceba aí que tá tendo umas modificações nessa fase de transição, tá? De 7 a 9 anos, a pressão arterial fica 95 por 60, tá? E o pulso fica 70 por 110 batimentos cardíacos por minuto. De 9 a 11 anos, a pressão arterial sobe para 100 por 60, né? Fica 10 por 6. Percebam que só a pressão sistólica que está elevando, né? Que essa é a tendência. E a diastólica, que é a pressão mínima, fica estabilizada, tá? E o pulso vai ter uma variação também de 70 milímetros por mercúrio a 110.
Quando atinge um período de 13 a 14 anos, né, que está começando a sair da fase da infância, a pressão estabiliza 110 por 70, tá? Podendo ter algumas variações de acordo com a atividade física, de acordo se tiver alguma patologia, tá? E o pulso começa a se igualar, tá? De acordo com a normalidade de um adulto. Ele começa a ser de 60 a 110 batimentos por minuto. Lembrando que essa fase da adolescência, né? 12, 13, 14, é uma fase que tem bastante agitação, bastante movimento aí do adolescente. Então, tende a aumentar, né? Normalmente pratica esporte, então a frequência cardíaca começa a se estabilizar. Tranquilo, pessoal? Então, essa é as alterações técnicas de aferição dos sinais vitais, tá? Lembrando que para aferir o pulso, o que vocês vão precisar? No RN, vocês vão precisar de um estetoscópio, tá? Esse estetoscópio vocês vão colocar diretamente na região cardíaca, voltado para o lado esquerdo, tá? E vão auscultar durante 1 minuto quantos batimentos cardíacos esse RN vai ter. Ah, posso verificar o pulso periférico? Vocês não vão encontrar. É muito fraquinho o pulso periférico nesse período, né? Então, mais usual é vocês aferirem auscultando com o estetoscópio. Ou, numa emergência, vocês conseguem palpar aqui, ó, artéria carótida, tá? Mas o mais usual é com o estetoscópio. E quando a criança vai atingindo uma certa idade, né, vai ficando um pouquinho mais avançada, 2, 3, 4, né, até 10, 11, 12, 13 anos, vocês podem verificar o pulso manualmente aqui, ó, na artéria radial, tá? A criança de 2 anos, às vezes não vai deixar, às vezes vai ser difícil perceber o pulso, tá? Quanto mais aumentar a idade, mais fácil vai ficar para vocês verificarem, tá? A frequência cardíaca. Então, vocês vão sempre utilizar a polpa digital, tá? E palpando a artéria radial ou artéria carótida, sem comprimir a artéria carótida. E nunca as duas juntas, tá? Apenas uma leve pressão, senão falta oxigenação cerebral, se for comprimida, tá? A pressão arterial vocês vão precisar de braçadeira, estetoscópio, né? Lembrando que o ideal para ferir a pressão arterial é medir a circunferência do braço, para aí sim poder realizar, né, a medida da braçadeira, ver a braçadeira que melhor se adequa à medida do braço da criança e utilizar. Sempre a braçadeira tem que ser pediátrica, tá, pessoal? A braçadeira adulto não dá para ferir pressão arterial de criança, tá? Quando tá na adolescência, dependendo da anatomia da criança, dá para utilizar a braçadeira adulto, né? Com 10, 11, 12, 13, 14 anos, dependendo da anatomia, dá para usar. Se a criança for muito magrinha, pessoal, não tem como. Tem que ser braçadeira infantil, tá? E vocês podem estar utilizando também um material de apoio, como o oxímetro de pulso, tá? Esse oxímetro é muito legal, principalmente no RN. Então, vocês vão colocar esse oxímetro no pulso. Como é difícil, né, ser audível a frequência cardíaca, o oxímetro já vai fornecer para vocês as informações do pulso, tá? Quantidade de frequência cardíaca, batimento cardíaco por minuto, e vai fornecer a saturação, a quantidade de oxigênio em porcentagem que a criança, né, o RN ou a criança está absorvendo, captando, né, a quantidade de oxigênio, então vai estar em porcentagem. Então vai ser 91%, 92%, até 100%. Tá? A frequência cardíaca vocês já sabem, o valor de normalidade para cada fase. E oxímetro, o ideal será de 99% a 100%. Ah, Nicole, tá 97% de saturação. Tranquilo. O que preocupa? 91, 90 para baixo, tá? Então já tá indicando deficiência respiratória, dificuldade para respirar, tá? Aí precisa ver se tem alguma patologia associada aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Então, aqui do vídeo do sinais vitais eu estou encerrando. E vou gravar um novo vídeo para vocês, tá? Agora, sobre
aleitamento materno. Como eu tô mudando um pouquinho de assunto, eu vou fazer um novo videozinho para vocês aí, tá? Até daqui a pouco.